Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Vamos então continuar procedendo vamos dar continuidade. Então agora o que nós precisamos fazer nesse momento é calcular a derivada em relação ao tempo, esse operador de derivada em relação ao tempo aplicado sobre o módulo do vetor momento linear em 3 dimensões. Recordando que o vetor momento linear em 3 dimensões é igual a I versor componente x mais j versor componente y mais k versor componente z, escrito obviamente aqui, evidentemente, em termos das coordenadas cartesianas, fazendo uso dos versores de base do tipo ortonormal canônico, I versor, a saber, I versor, J versor e K versor. Pois bem, então a componente x é igual a massa multiplicado pela velocidade na direção do eixo x, e essa massa é a massa relativística, portanto é igual ao fator de Lorentz multiplicado pela massa de repouso. Pois bem, então vamos agora esse módulo do vetor momento linear. Então o módulo do vetor momento linear em 3 dimensões é expresso como px, e a questão é que px aqui é a componente 1. Nós escrevemos px em aulas anteriores, mas o objetivo é começar mostrando que nós estamos falando da componente 1, da componente 2, da componente 3, da componente 0, e agora sim relacionar, pois px é igual a massa multiplicado por Vx, ou seja, dx dt. A questão é que a massa é a massa relativística, então é massa de repouso multiplicado pelo fator de Lorentz multiplicado por dx dt. Do mesmo modo aqui, py, então similarmente, massa multiplicado por dy dt, isso é massa de repouso multiplicado por fator de Lorentz dy dt. E aqui Pz, componente z, massa relativística, derivada de z em relação a t, massa de repouso, fator de Lorentz dz dt. Pois bem, então aqui nós temos a componente px, fator de Lorentz, aqui px elevado a expoente 2, então fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dx dt, todo esse termo elevado a expoente 2, mais componente py, então fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dy dt elevado a expoente 2, mais componente z, fator de Lorentz elevado a expoente 2, massa de repouso elevado a expoente 2, dz dt elevado a expoente 2, todo esse termo dentro de uma raiz de índice 2, ou seja, elevado a expoente 1 sobre 2. Vamos então disponibilizar espaço e tentar calcular com bastante paciência e cuidado, fazer um escrutínio detalhado dessa expressão para nós aplicarmos a derivada em relação ao tempo sobre o módulo do vetor momento linear em 3 dimensões, considerando a massa relativística como a massa de repouso multiplicada pelo fator de Lorentz. Pois bem, então vamos agora, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos disponibilizando espaço e dando continuidade a esse processo. Muito obrigado a todos.